Olá, meu aluno. Tema da aula de hoje: responsabilidade civil do Estado. Lembrando que você que está estudando o tema responsabilidade civil do Estado, ele anda conjuntamente com a 8.112/90, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Nós vamos trabalhar o artigo 37, nós vamos trabalhar o artigo 8.000, a Lei 8.112/90, nós vamos trabalhar vários institutos ligados à responsabilidade civil do Estado. Lembrando que também junto com a 8.112/90 é tema certo em qualquer prova de concurso público no que tange a União, por exemplo. É muito fácil, é figura fácil nos editais. Por isso que eu digo para você, quando você estuda para um edital, na verdade você está estudando para 2, 3, 4 editais. Então vamos seguir no tema da aula de hoje, trabalhando responsabilidade civil do Estado. Onde está previsto a responsabilidade civil do Estado? Olha só, o tema responsabilidade civil do Estado, ele foi previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Lá diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, garantindo o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Olha, fácil entendimento. Quando eu leio para você, parece que está tudo perdido na tua cabeça. É por isso que eu vou explodir para você essas teorias. Vamos lá. Toda vez que eu falo responsabilidade civil do Estado, esse aqui é o tópico da aula. E é o que você vai achar, por exemplo, no seu edital. Por isso que, por vezes, chega aluno aqui no nosso presencial aqui de Cascavel, o aluno chega para mim e fala assim: olha aqui, professor, caiu uma questão na prova que você não deu. Eu falei: filho, lógico que eu dei, é responsabilidade civil do Estado. Ele fala: mas não está escrito responsabilidade civil do Estado. Meu filho, para acertar a questão de concurso, você que está em casa, você tem que começar a entender o tópico. Olha aqui, responsabilidade civil do Estado, tanto pode ser cobrado como responsabilidade civil do Estado, como pode vir nome paralelo com a banca atrás. Ou seja, pode vir responsabilidade patrimonial do Estado ou responsabilidade extracontratual do Estado. Veja bem, nem comecei minha aula ainda e já estou falando como é que você vai interpretar isso na sala de aula. E vai interpretar também na prova. A responsabilidade civil do Estado, que foi previsto no artigo 37, parágrafo 6º, que você nem sabe o que é ainda, porque eu não falei, você vai dizer que é a mesma coisa que responsabilidade patrimonial e responsabilidade extracontratual do Estado. Você não sabe o que acontece? Você estuda aqui e aprende tudo que eu vou falar. Porque é impossível não aprender, não é? É impossível você não aprender esse tópico, porque o tópico é muito fácil, é de fácil concatenação. Você que está em casa, você tem a oportunidade de assistir 1, 2, 3 vezes essa aula. Então não vem com essa que não aprende não, que aprende sim. Mas não adianta nada aprender o tópico de aula, chegar na hora de fazer a prova e não saber a diferença do tópico para a explicação. Então vamos lá. Se cair responsabilidade civil do Estado, é a mesma coisa que responsabilidade patrimonial e responsabilidade extracontratual do Estado. Tranquilo até aí? Beleza. Agora vamos entender, toda vez que nós tivermos trabalhar esse tópico aqui, ou você vê na prova, você vai fazer uma pergunta. Essa pergunta aqui tem livro não, tá? É uma teoria minha e também não é muito louca essa teoria é boa. Você sempre vai falar assim: quem paga o prejuízo? Você vai fazer essa pergunta. Toda vez que você estiver trabalhando, você vai fazer essa pergunta. Para isso, eu tenho 3 teorias. As teorias que tentam explicar a responsabilidade civil do Estado. Eu tenho a teoria do risco administrativo, eu tenho a teoria da culpa administrativa e eu tenho a teoria do risco integral. A teoria adotada em regra pela Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, foi a teoria do risco administrativo. Então, antes de explicar ela, vamos pegar uma forma objetiva de acertar a questão de concurso. Se chegar para você e perguntar: é correto afirmar que a responsabilidade civil no Estado, amparada pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, pegou como teoria básica a teoria do risco administrativo? Certinho, porque teoria básica, a regra da Constituição é o risco administrativo. Nós temos uma segunda teoria, que é chamada teoria da culpa administrativa. Ela foi adotada pela Constituição? Foi adotada pela Constituição, só que ela foi adotada em exceção. Aonde ela foi adotada? No artigo 5º da Constituição. Vou explicar também. E a teoria
do risco integral foi adotado, Evandro? Foi, cara. Foi adotado. Mas como exceção da exceção. A gente vai ver daqui a pouco. Então, por mais que você leia em alguns livros e ele diga para você que a teoria do risco integral não foi utilizada, tá errado. Porque alguns doutrinadores não consideram ela. Mas, amigo, o que interessa pra gente é que a CESP, UNB, ela considera sim. Ela considera essa questão. Evandro, FCC, ainda não vi cair. ESAF, não vi cair. CESP, UNB, você viu cair essa teoria aqui? Vi. Na prova de advogado da Caixa Econômica Federal de 2010. Depois eu explico. Então, concatenando as ideias. Tópico: responsabilidade civil do Estado, que é a mesma coisa que responsabilidade patrimonial, que é a mesma coisa que responsabilidade extracontratual do Estado, foi adotada em regra a teoria do risco administrativo. Em exceção, culpa administrativa, exceção da exceção, risco integral. Então, vamos agora entender o que é a teoria do risco administrativo, que é o que a gente vai trabalhar agora em sala de aula, com todos os pormenores que ela tem. Pessoal, então vamos trabalhar aí a teoria adotada pela Constituição, que eu falei para vocês que é a regra, que é a teoria do risco administrativo. Está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Antes de começar a técnica administrativa, de explicar mesmo as técnicas, eu vou fazer um exemplo para você que vai concatenar a tua ideia. Porque até agora eu só organizei na sua cabeça formas objetivas de você acertar a questão de concurso, correto? Agora vamos para o entendimento. Isso aqui é o risco administrativo. Eu falei para você gravar aquela frase, quem paga, correto? Olha só. Toda vez que você estiver estudando a teoria do risco administrativo, ou a teoria da responsabilidade civil do Estado, você sempre tem que pensar nesses três polos. Nós vamos ter três figuras. Nós vamos ter o Estado, nós vamos ter um agente e nós vamos ter um terceiro, que nós vamos chamar de terceiro lesado. O meu povo, o terceiro lesado não quer dizer que ele é maluco não, tá? Terceiro lesado, o lesado é que sofreu prejuízo. Quem sofre o prejuízo. Ah, Evandro, que piada podre. Mas eu tenho certeza que você em casa deve ter pensado esse troço. Não tem problema não. Olha só, na teoria do órgão do professor Eli Lopes Meirelles, a gente sabe que o agente está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Por exemplo, o Eris, que é meu monitor, está aqui do meu lado. Então vem cá, Eris. Depois eu vou ter que assinar um contrato com ele só para ele aparecer aqui, ó. Tá vendo, Eris? Esse moleque aqui, você vai ver ele na delegacia da Polícia Federal. Aí você vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer dele. Ó, ele fica aqui no estúdio com a gente, né, Joé? Assistindo todas as aulas. Aí quando ele passar, eu vou botar ele na web aí. Vou colocar, ó, meu aluno da web. Porque se você for reparar, ele é o aluno da web, negão. Ele só assiste aula na web. Então quando ele passar, ele vai lá na Polícia Federal, que o próximo concurso ele vai embora. E vocês vão lembrar dele, aquele monitor da aula do Evandro. Bacana. Que o monitor fica assistindo aula aqui com a gente. Olha só você que está em casa. Você vai lembrar o seguinte. Você imagina que o Eris, que eu vou pegar ele de exemplo agora, ele está assistindo a minha aula de responsabilidade civil do Estado, mas ele é orelhudo, não tem jeito. Eu falo para ele não pegar a viatura, mas vai ser a mesma coisa que falar assim, não, Eris. Assim que você entrar na Polícia Federal, você bota aquele seu fuzil cruzado nas costas, a tua pistola, não bota na cintura não, coisa de velho, bota naquele coldre de perna, né? Não dirige viatura, fica no carona, mas é a mesma coisa que falar nada para ele. Que ele vai chegar, ele vai querer sentar naquela Hilux, ele vai querer dirigir viatura com um símbolo da Polícia Federal, não tem jeito. Aí ele vai entrar na viatura, imagina só. O Eris entra na viatura, o Eris se desloca da delegacia para uma ocorrência, chega no meio do caminho, olha o que acontece com o Eris. Pessoal, olha todo o enredo que eu criei para vocês. O Eris é um agente. O Eris está trabalhando dentro de um órgão. Olha só, o Eris é um agente que está trabalhando dentro de um órgão. Que órgão que é? Departamento de Polícia Federal. Você sabe que, pela teoria do professor Eli Lopes Meirelles, tudo que o agente que trabalha dentro de um órgão faz, ele está em imputação ao Estado. Ou seja, é como se o próprio Estado estivesse dirigindo a viatura. É como se o Estado estivesse fazendo. Isso é para quem vai pagar o prejuízo. Você imagina que o Eris se desloque da Delegacia de Polícia Federal e ele veja uma faixa de pedestre. E ele, distraído, ele ultrapasse a faixa de pedestre com a viatura da Polícia Federal, deu uma burdoada numa BMW, a viatura capote cai dentro de uma agência, amigo, de carro importado. Causou um prejuízo de R$1 milhão. Olha só o que a gente tem agora. Eu tenho os dados. Eu tenho um agente que trabalha dentro de um órgão que está em imputação ao Estado, que é a pessoa jurídica que ele está ligado, e esse agente acaba de causar um prejuízo ao Estado.
Ele causou um prejuízo ao terceiro na casa de R$1 milhão. Esse aqui foi o prejuízo que ele causou ao terceiro. E aí, Evandro, como é que funciona? O terceiro faz o quê? Agora a gente entrou na teoria da responsabilidade civil do Estado. Quem paga o prejuízo causado por um agente que obrigatoriamente tem que estar em ação, ou seja, ele estava dirigindo, ele estava em ação. Mas você tem que tomar cuidado que esse agente, quando eu digo ação, ele pode estar em omissão também. Por exemplo, a omissão, quando o cara tinha a obrigação de agir, entra como o quê? Entra como ação, na verdade. É chamados os crimes, por exemplo, de omissivos por comissão, que é a omissão imprópria do agente. Dá um exemplo nesse sentido, Evandro, Du. Imagina só, que eu e o Eri somos policiais federais e a gente veja um crime acontecer. Nós temos obrigação por lei de agir e temos possibilidade, a gente não age, a gente se omitiu. Nesse caso, tudo que acontecer lá vai ser responsabilidade nossa. Ou seja, tudo que acontecer que a gente deveria por lei agir, tinha possibilidade de agir, não agir, quem paga o prejuízo é o Estado e quem responde somos nós. Então você já sabe que o agente, quando está trabalhando, ou seja, na qualidade de agente, tanto em ação quanto em omissão, você vai considerar essas duas situações como sendo a palavra ação. Ah, Evandro, a ação é porque ele está agindo, em omissão ele não agiu, mas deveria agir na situação de funcionário, então ele vai responder da mesma forma? Vai. Voltando ao exemplo. O Eris, que é um agente, que está trabalhando dentro de um órgão, que está em imputação à pessoa jurídica que está ligada, vem se deslocando nessa qualidade de administração, trabalhando, e causa um prejuízo na casa de R$1 milhão a terceiro. Opa, eu tenho um agente, eu tenho um terceiro lesado, eu tenho um Estado. Quem vai pagar esse prejuízo? Se acontecer nessa situação, o terceiro lesado, obrigatoriamente, tem que cobrar o Estado. O terceiro lesado cobra o Estado. Evandro, o terceiro lesado pode cobrar direto o agente? Não, não pode. Pode cobrar os dois ao mesmo tempo, chamado litisconsórcio passivo? Não, não pode. Não pode cobrar o agente de forma alguma. Pela teoria da Constituição Federal, ou seja, o que a gente está estudando aqui é o artigo 37, parágrafo 6º, obrigatoriamente o terceiro lesado tem que entrar contra o Estado. Quando ele entra contra o Estado paga o prejuízo causado pelo particular, pelo agente. Independentemente se o agente agiu com dolo ou culpa, o Estado paga, mesmo o agente não tendo trabalhado com dolo ou tendo trabalhado com culpa. Evandro, o que é dolo e culpa? Vamos pegar a classificação do dolo e culpa. Dolo é quando você quer o resultado, ou seja, sai com a viatura, vê a sua mulher te traindo, acelera e bate no carro do cara. Isso aí porque você quis o resultado. Culpa, quando você é imprudente, imperito ou negligente. Evandro, não dá tempo de explicar o que é imperito, imprudente e negligente? Dá, filho. Imperito, você deveria saber e não sabe. Exemplo, um médico. O médico deveria saber te operar e não sabe. Aí ele erra, acontece alguma coisa com você, imperito. Imprudente ou apressado, o sinal está vermelho. Porque na regra é, o sinal verde você passa, o amarelo pode parar que vai fechar e o vermelho não passa. Mas o danado ele não vê assim. Verde pode passar, amarelo acelera, que dá para passar e o vermelho tem que parar. Amigo, se o sinal ficou amarelo, o cara acelera para passar rápido, ele está sendo imprudente ou apressado. O negligente é o relaxado. E olhou o pneu da viatura. Ah, o pneu está meio careca, mas dá para ir assim mesmo. Ele é relaxado, deixou de fazer. Negligente. Se o agente não agir nem com dolo, nem com culpa, mas ele estiver agindo, ou seja, for o agente, ainda assim o Estado paga. Eu falo, mas como pode o cara agir sem dolo e sem culpa? Pode acontecer, filho. Imagine que você pegue a sua viatura, a viatura está perfeita, nova, zerada, acabou de chegar agora no departamento, zerada. Você testa os freios, olha, tá tudo funcionando, seta, tudo perfeito. Tudo, você testou o freio 20 vezes. Você sai com a viatura, quando tem a faixa de pedestre, você freia um pouquinho na faixa de pedestre, o freio não funciona, a viatura ultrapassa e bate no carro de um terceiro, causa um prejuízo. Cara, ninguém sabe porque o freio não funcionou. Opa, você não quis o resultado, você não foi imperito, não foi imprudente, não foi negligente, ou seja, você era um agente, estava na qualidade de administração, causou um prejuízo ao terceiro e não agiu com dolo nem com culpa. Evandro, mas ainda assim o terceiro sofreu o prejuízo do Estado? Sim. Quem paga? O Estado.
Ah, Evandro, então quer dizer que o Estado paga, independente de dolo ou culpa do agente? Sim. Como é que é o nome dessa responsabilidade do Estado? A responsabilidade do Estado é chamada responsabilidade objetiva. Evandro, o que é responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é a mesma coisa de dizer que o Estado paga quando tiver um agente que causar um prejuízo a terceiro, mesmo que o agente não haja com dolo ou culpa. Responsabilidade objetiva. Vamos lá, Evandro, seguindo a sequência. O agente veio, causou prejuízo a terceiro, o terceiro cobrou do Estado, o Estado fez a primeira parte, que é pagar, correto? E depois que ele paga? Depois que ele paga, meu nobre, ele vai entrar com uma ação chamada ação regressiva. O Estado vai entrar com uma ação regressiva para tentar provar que o agente agiu com dolo ou o agente agiu com culpa. Se o agente foi imperito, imprudente ou negligente, se o agente quis o resultado, o terceiro cobra do Estado, o Estado paga, depois o Estado entra com uma ação regressiva e cobra do agente. Evandro, mas o agente paga sempre? Não. Se o agente não agiu com dolo nem culpa, que foi o primeiro exemplo, aquele que falhou o freio, o agente não paga, porque ele não agiu nem com dolo nem com culpa. Mas, se o agente agiu com dolo ou culpa, aí ele paga. Evandro, dá um exemplo de dolo ou culpa. Dou. Você imagina que o Eres agora, peguei você para Cristo, né, meu filho, hoje. O Eres, que é um agente da Polícia Federal, ele vem dirigindo a viatura dele feliz da vida, o primeiro dia de plantão, o primeiro dia de serviço. Aí ele foi trabalhar de plantão, né? O cara, quando trabalha de plantão, ele tem um problema sério, amigo. Sabe o que é? Ele deixa a mulher em casa. Deixa a mulher em casa. Aí ele veio de missão, ele tá trabalhando em outra cidade, veio de missão. Quando ele passa no centro da cidade, o que ele vê? Ele vê a mulher dele andando de mão dada com outro cara. Amigo, ele fica louco, acelera a viatura e atropela os dois. Quebrou a perna de todo mundo. A mulher mereceu? Mereceu. Mas não interessa, amigo, se mereceu ou não. Ainda assim, ele era um agente que estava trabalhando para o Estado, que causou um prejuízo a terceiro. Quem vai pagar esse prejuízo? Quem vai pagar o prejuízo é o Estado. Quem vai pagar o conserto da perna da mulher é o Estado. Mas ela mereceu? Mereceu. Mas quem paga? Quem paga é o Estado. Depois o Estado cobra ele, aí o Estado no caso concreto, na ação regressiva, o Estado vai ver que ele quis o resultado. Aí ele paga, Evandro? Paga. Ele vai ter que pagar o prejuízo ao Estado. E se ele agiu com culpa? Foi imprudente, imperito, negligente? Atravessou o sinal vermelho, não reparou o que estava fazendo. Amigo, ainda assim quem paga o prejuízo vai ser o agente. Tranquilo? Então se o agente agiu com dolo, se o agente agiu com culpa, o agente paga. Agora, e se o agente não agiu com dolo ou com culpa? Aí ele não paga, quem paga é só o Estado. Por isso que a responsabilidade do Estado é objetiva e a responsabilidade do agente é classificada como sendo responsabilidade subjetiva. Beleza? Teoria do risco administrativo. Vamos de novo? O que tem que ter? 3 polos. Polo 1, um agente que tem que estar em ação. Cuidado. Se o agente se omitir, essa ação, quando ele deveria e poderia agir, é tido como ação. Olha só, o nome disso... Cara, eu vou arrebentar com câmera agora, você quer ver? O nome disso... Você consegue pegar aqui no cantinho? O nome disso é chamado poder, dever de agir. O que é poder, dever de agir? Isso aqui é um dever inerente ao Estado, tá, pessoal? Olha só, poder é de possibilidade, o dever é imposto por lei. Se você tem 2 policiais, vamos dar um exemplo. Há um tempo, aconteceu lá no Rio de Janeiro, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte do presidente do Afroreg, salvo engano. O que aconteceu? O cara estava sendo assaltado, o bandido botou a arma na cara do cara e falou, vim subtrair coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a sua capacidade de resistência. Porque acredita, o bandido sabe mais direito que você que está estudando para concurso. Mas tranquilo, o bandido foi lá e estava assaltando o presidente do Afroreg. Os policiais viram a situação e nada fizeram. Ou seja, eles tinham o dever de impedir aquilo por lei, porque lá no processo penal diz que a autoridade e seus agentes devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, qualquer do povo pode. Então eles têm um dever imposto por lei de prender. E eles tinham uma possibilidade, eles poderiam prender e não fizeram. Se eles poderiam e não fizeram, eles se omitiram quando, na verdade, eles deveriam agir. Isso é um dever do Estado. Então, aquela omissão deles é tida como uma obrigação, ou seja, é tida como ação. Então, eles vão responder na mesma modalidade, na teoria do risco administrativo. Se omitiram, mas se eles tinham possibilidade e tinham o dever de agir, quem paga é o Estado e a ação entra contra eles.
Então você já sabe, tem que ter um agente, ele tem que estar em ação, pode ser da modalidade omissão, por comissão ou ação. O agente agiu, sofreu um prejuízo aqui, o terceiro cobra do Estado, o Estado independente aqui paga, depois o Estado numa ação regressiva, que é a segunda parte, lembrando que o que autoriza é o primeiro, é o Estado pagar, depois o Estado entra com a ação regressiva, aí o Estado vai e cobra do agente, mas só se o agente agiu com dolo ou se o agente agiu com culpa. Teoria do risco administrativo. Agora, vamos entender quem é o Estado? Eu estou falando o Estado aqui e você não sabe quem é o Estado, né? Vamos entender agora quem é o Estado. Sabe aquele croquis que eu fiz para vocês, dos 3 polos? A gente vai ver quem é o Estado. Quem vai responder na modalidade risco administrativo no tópico responsabilidade civil do Estado? Olha só. Nós temos a administração direta e a administração indireta, que é a chamada administração pública. Essa administração pública, direta e indireta, ou seja, União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, essas aqui são chamadas administração pública em sentido formal ou administração pública propriamente dita. As entidades da administração direta e indireta, pessoas políticas e pessoas administrativas. Naquela modalidade, quem é o Estado? Exemplo, se eu estiver trabalhando num órgão da União e eu bater com a viatura, é a União que paga? É. Se eu estiver dentro da Polícia Militar do Estado, eu sair e bater com a viatura, é o Estado que paga? É. Se eu estiver dentro daquele departamento de trânsito do DF, sair com a viatura, bater, quem paga é o DF? Sim. O município, se eu estiver trabalhando na biblioteca municipal, eu sair com a viatura na biblioteca municipal não, né? Que ela tem natureza jurídica de fundação pública. Vamos mudar o exemplo. Se eu estiver trabalhando com o carro da prefeitura, administração direta, sair e bater, quem paga é o município? É. Então você já sabe que todas as pessoas, União, Estado, DF, município, esses aqui estão no artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade civil do Estado. Você trabalhou nos órgãos, causou prejuízo, vai entrar naquele esquema. E aqui, Evandro, todos, depende. Autarquia e fundação, todas elas estão no artigo 37, parágrafo 6º. Evandro, e sociedade de economia mista e empresa pública? Olha, por força expressa do texto constitucional, eu tenho 2 modalidades para constituir a sociedade de economia mista e empresa pública. Eu posso constituir uma sociedade de economia mista e uma empresa pública na modalidade de, lá do artigo 173 da Constituição Federal, ou eu posso constituir ela na modalidade do artigo 175 da Constituição de 88. Ou seja, ou bem, eu posso dizer que todas elas, sociedade de economia mista e empresa pública, são exploradora de atividade econômica, ou bem eu posso dizer que elas são prestadoras de serviços públicos. Por que isso? Porque quando você for ver na Constituição delas, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Fundação pública, na regra, é pessoa jurídica de direito privado. Todas essas duas aqui, obrigatoriamente, são pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 37 da Constituição diz o seguinte, parágrafo 6º, que todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estado, DF, município e autarquia, estão na teoria do artigo 37, parágrafo 6º, risco administrativo. E todas as pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, estarão na responsabilidade civil na modalidade de risco administrativo somente se forem prestadoras de serviços públicos. Então, a sociedade de economia mista e empresa pública que for exploradora de atividade econômica, ela está excluída da responsabilidade do artigo 37. Aqui não existe a teoria do risco administrativo para elas. Evandro, como é que funcionaria se eu estiver trabalhando numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública e eu causar prejuízo a terceiro e essa sociedade de economia mista e empresa pública for exploradora de atividade econômica? Simples, filho. O que vai acontecer com você é que você vai responder na modalidade do Código Civil normalmente. Você vai assumir como se no Código Civil tivesse. Como se eu bater no seu carro, eu vou entrar no juizado especial, eu vou entrar na justiça comum. É assim que funciona. Então, naquele polo que eu expliquei para vocês, eu tenho aqui o Estado.
você tem que saber quem é o Estado, ou seja, quem vai pagar o prejuízo, ou quem vai ter a responsabilidade objetiva. Fácil, você vai dizer que a responsabilidade objetiva vai ser das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estado, DF, município e autarquia. E as pessoas jurídicas de direito privado, mas somente as prestadoras de serviço público. Filho, fundação pública é de direito privado, mas ela sempre tem que ser constituída na modalidade prestadora de serviço público. Não existe fundação pública constituída como exploradora, mas existe sociedade de economia mista e empresa pública. Aí você tem que perguntar. Elas são o quê? Prestadora ou exploradora? Prestadora, Evandro. Se ela é prestadora de serviço público, ela vai responder objetivamente. Se ela for exploradora, não. Ela vai responder subjetivamente na modalidade do Código Civil. Tranquilo? Então matamos aí e achamos quem é o Estado. O Estado é a União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, mas essas últimas duas somente se tiver constituída no artigo 175. Refinado o estudo, refinado agora. Bacana? Agora, essas aqui são os Estados que vão responder objetivamente. E os concessionários e permissionários de serviços públicos. Ou seja, os particulares delegatários de serviços públicos. Os delegatários. Como é que funciona? Cara, os delegatários tinham uma decisão do STF que dizia o seguinte, que responderia no artigo 137 e tinha duas formalidades. Tinha os usuários do serviço e os não usuários. Cara, delegatário de serviço público é a técnica administrativa de descentralização por colaboração. É aquele que é dado através de licitação a particulares, obras ou serviços públicos. Dá exemplo aqui de concessionário, pedágio, dá exemplo de um permissionário, a empresa de ônibus. Então, como é que funcionaria? Se você tivesse, você paga lá a passagem de ônibus, entra e segura lá, fica em pé no ônibus. Pode viajar em pé? Pode. Pode, que a legislação deixa. Segura lá naquele negócio. Aquilo tem um nome feio, eu não posso falar porque tá na web, mas o nome é puta que pariu, já viu? Você segura aquele troço. Bacana. Aí, não é o nome, não é isso? É, o nome é esse mesmo. Aí você que tá em casa aí, tá segurando lá no ônibus, o cara do ônibus dá uma freada. Amigo, você sai capotando, bate com a cabeça lá na frente e quebra seu notebook que estava na mochila. Quem paga? Amigo, teoricamente você é usuário do serviço, não é? Se você é usuário do serviço, vai fazer a mesma técnica. Vai dizer que quem vai pagar é o Estado. Então você pode cobrar o Estado na regra da responsabilidade civil do Estado, mesmo sendo concessionário e permissionário, porque você é um usuário. Aí teria uma outra teoria que dizia o seguinte, que os não usuários não teriam direito. Exemplo, você está com o teu carro, bate com o teu carro, bateu com o teu carro. E aí? Bateu com o teu carro no ônibus, você é usuário daquele serviço? Não. Se você não é usuário, você entra nas regras do Código Civil, não entraria na responsabilidade civil do Estado. Só que recente decisão do STF falou que pouco importa se é usuário ou não usuário. Os dois hoje, usuário e não usuário, respondem na teoria do risco administrativo. Então, se alguém me perguntar, se perguntarem na prova para você, segundo a teoria do risco administrativo do artigo 37, parágrafo 6º, os delegatários de serviços públicos, ou seja, os concessionários e permissionários, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, independente de dolo ou culpa, mesmo sendo usuários e não usuários de serviços públicos. Certinho, perfeito. Hoje é essa modalidade que está funcionando, correto? Então nós acabamos de matar os usuários, os não usuários na teoria do risco administrativo, descobrimos quem é o Estado, vimos a situação do Estado em sentido formal e agora em sentido material, e eu acho que não vai ter muito problema não, correto? A primeira parte da responsabilidade civil do Estado está aí, matamos a teoria do risco administrativo e nesse tópico de aula, nessa aula, nós conseguimos entender toda a sistemática do que é a teoria do risco administrativo, entendemos toda a sistemática de quem é o Estado e vimos 3 polos. Na sequência das aulas, a gente continua com o tópico responsabilidade civil do Estado. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.